Este caso diz respeito ao destino de Lauren Nagy, uma jovem de 21 anos com um futuro promissor pela frente, que morreu em circunstâncias misteriosas. Ela desapareceu no meio da noite em um festival à beira do lago, sendo encontrada apenas na tarde seguinte, de bruços e sem vida na água. Quase imediatamente, uma investigação do polícia do condado de DeKalb concluiu que a morte de Lauren foi acidental. Provavelmente devido a uma queda de um penhasco no lago enquanto estava embriagada. O crime foi descartado, mas poucas pessoas, além da polícia do condado, acreditam que a morte de Lauren foi um afogamento acidental causado por uma queda no lago. Certamente há muitos aspectos suspeitos nesse caso. O mistério do caso persiste há mais de 4 anos. O que realmente aconteceu com Lauren Nagy naquele dia fatídico? Foi realmente um trágico acidente no lago? Ou foi algo mais do que isso? Houve algum crime envolvido? Este vídeo vai trazer algumas informações sobre a misteriosa morte dessa jovem mulher. Lauren nasceu no Mississippi e morava em Hendersonville, Tennessee, com sua mãe, seu padrasto e 3 irmãos. Ela era uma jovem brilhante, popular, próxima da família e com um futuro promissor pela frente. Lauren ganhou uma bolsa de dança para a faculdade, mas depois mudou de ideia e se transferiu para a Val State para estudar justiça criminal. Ironicamente, considerando como o caso dela se tornou bastante sensacional, Lauren tinha planos de trabalhar na área de CSI ou na polícia. A mãe dela, Sherry Smith, disse sobre Lauren, abre aspas, ela tinha um dom para a ciência e para resolver mistérios. Ela era muito intuitiva. Em meados de julho de 2015, Lauren disse à mãe, Sherry, que queria ir ao Wake Fest, um torneio de wakeboard de 3 dias perto de Nashville, Tennessee, que basicamente era uma festa selvagem no lago Center Hill. A mãe dela não gostou do festival, nem da escolha de companhia de Lauren, Hannah Palmer, que Sherry achava ser uma amiga de conveniência. Ela não podia dizer à filha adulta o que fazer, mas depois contou. Como mãe, eu realmente tive um pressentimento ruim. Sherry explica como elas trocaram abraços apertados não uma, mas 2 vezes, antes de Lauren ir embora de carro. Seria a última vez que ela veria sua filha com vida. Hannah e Lauren viajaram para o Wake Fest animadas, registrando a viagem nas redes sociais. Ao chegarem ao festival, as garotas encontraram o novo namorado de Hannah, Aaron Lilly, e seu amigo, Christopher Stout. Os 2 rapazes eram aventureiros e passaram o dia praticando wakeboard no lago. Esse foi o primeiro encontro de Lauren e Christopher. Cassie Franks, amiga de Lauren do ensino médio e ex-namorada de Erin, que também estava no Wake Fest, lembrou que Christopher estava flertando muito com Lauren, mas ela não correspondia. Esse foi o primeiro dia de Lauren no Wake Fest, 25 de julho. Lauren achava que ela e Hannah ficariam em uma cabana à beira do lago. Logo, ela descobriu que o grupo de 4 dormiria ao ar livre em um acampamento precário num penhasco. O penhasco, perto da Pattisford Marina, tem impressionantes 27 metros de altura acima do lago de um lado, e uma queda de 13,5 metros do outro, causando vertigem. Para chegar ao acampamento, os 4 tiveram que atravessar o lago de canoa, e depois usar uma corda para subir o penhasco íngreme. Havia uma barraca para Aaron e Hannah e uma grande rede para Lauren e Christopher compartilharem. Fotos da rede mostram ela amarrada entre 2 árvores e literalmente pendurada para fora do penhasco. Esta foto de Lauren e Christopher na rede é considerada uma das últimas já tiradas de Lauren. Os 4 montaram o acampamento e voltaram para a marina à noite. Havia 2 maneiras de voltar: refazendo o caminho ou pulando de uma parte mais baixa do penhasco para a água.
Havia rochas pontiagudas meio submersas no lago. No entanto, pular do penhasco era algo comum no Wakefest. Então, apesar dos perigos, os 4 jovens decidiram fazer isso. Eles pularam, e Lauren teria batido a cabeça em uma pedra ao cair na água, desmaiando por instantes, sinal de possível concussão. Mesmo assim, com a resiliência de uma jovem de 21 anos, Lauren continuou festejando. Depois de uma noite bebendo, entre meia-noite e 2 da manhã, os amigos fizeram a perigosa jornada de volta ao rochedo onde estavam hospedados. Lauren não queria ir. Ela perguntou a Cassie se poderia ficar com o grupo dela, mas não havia espaço naquela cabana. A amiga de Lauren, Jade, estava em casa quando Lauren lhe mandou uma mensagem, pedindo para ir buscá-la porque não estava se divertindo. Jade tentou ligar para ela várias vezes, mas o Wakefest tinha um sinal de celular ruim, e as ligações nunca chegaram até Lauren. Hannah, Aaron e Christopher disseram à polícia que acordaram e não havia sinal de Lauren, mesmo que os sapatos dela, o celular e outros pertences pessoais ainda estivessem debaixo da rede. Os 3 disseram que estavam bêbados ao voltar ao acampamento e que Lauren adormeceu na rede com Christopher. Eles não ouviram nem viram nada dela depois das 3 da manhã. Por volta das 4h45 daquela tarde, um pescador e seu filho estavam pescando no lago. Na enseada, eles avistaram um short rosa e logo descobriram o corpo sem vida de Lauren, de bruços na água. Eles relataram o fato a Chris Yarchuk, policial de fora da cidade responsável pela segurança do festival, que foi ao local imediatamente. Enquanto Chris Yarchuk e os pescadores tentavam resgatar o corpo de Lauren, uma canoa passou por ali. Eram Christopher e Aaron, que, segundo Chris Yarchuk, gritaram algo como: "Ei, essa é a nossa amiga?" Ryan Melanson também estava trabalhando na segurança do festival. Assim como Chris Yarchuk, ele era um policial de folga do condado de White fazendo um bico. Apesar de não serem da força policial local, os 2 entraram em modo investigativo ao se depararem com um corpo. Os policiais tinham fortes dúvidas sobre o caso e sobre o que eles mesmos haviam observado no dia em que ela foi encontrada. Yarchuk, mais tarde, afirmou que percebeu muito trauma e sangue na parte de trás da cabeça de Lauren, do lado esquerdo, e na região do ombro dela. Ele notou o que parecia uma marca de mordida no peito dela e sugeriu que a polícia fizesse um exame de corpo de delito em Lauren. O policial Yarchuk demonstrou seu ceticismo dizendo, abre aspas, "Eu sei que ela não se afogou. Pessoas que se afogam afundam. Ela estava boiando." Melanson e Yarchuk sentiram que os amigos de Lauren não fizeram muito esforço para encontrá-la. Os 3 disseram que presumiram que Lauren tinha voltado para Mamarina, mesmo que todos os pertences dela continuassem debaixo da rede. Quando questionados, Hannah, Aaron e Christopher deram versões diferentes do que aconteceu e as histórias deles continuavam mudando. Funcionários da Marina, Deanna e Harry Elder, também interagiram com os 2 rapazes e a jovem. Eles acharam o comportamento deles estranho, até mesmo perturbador. Harry lembraria que a única preocupação deles era ir para casa. Em um momento, Hannah afirmou que Lauren tinha entrado em um barco com um homem desconhecido, o que Deanna sabia que parecia totalmente falso. Investigadores do condado de DeKalb chegaram, interrogaram participantes do festival e examinaram os ferimentos de Lauren. A autópsia mostrou que o corpo de Lauren apresentava trauma contundente, dedos quebrados, nariz quebrado, hematomas e hemorragias nas costas e nas coxas, o dobro do limite legal de álcool na corrente sanguínea. Mas, surpreendentemente, muito pouca água nos pulmões. No entanto, teoricamente, algumas pessoas podem se afogar sem água nos pulmões, o que é conhecido como afogamento seco, embora seja bastante raro. Mesmo assim, as autoridades do condado de DeKalb determinaram que Lauren morreu por traumatismo contuso e possível afogamento, e encerraram o caso após uma investigação de 2 meses. Eles concluíram que Lauren caiu do penhasco, sofreu traumatismo contuso e caiu na água, onde provavelmente se afogou. Isso parecia plausível, até você considerar que a correnteza do lago estava indo na direção oposta da enseada onde o corpo de Lauren foi encontrado. Havia também tanta vegetação na encosta do penhasco
que ela inevitavelmente teria ficado presa e enroscada antes de chegar à água. Curiosamente, as fotos da autópsia mostram uma marca triangular para baixo no peito de Lauren, igual à ponta de metal moldada na canoa de Erin e Christopher. Policiais do condado de DeKalb afirmaram que o ferimento coincidia com algo no barco de resgate, que levou o corpo até a margem. Mas Yarchuk alegou que o triângulo tinha um ângulo de 90 graus, não apontando para baixo. A marca no corpo de Lauren também exibia um triângulo menor dentro do triângulo maior, que aparentemente correspondia à canoa de Erin e Christopher. Aqueles que não acreditam na versão oficial de como Lauren morreu, acham que ela pode ter sido jogada de uma canoa na água. Se não foi isso que aconteceu, então o que poderia ter causado a marca estranha? Sherry recebeu uma ligação do condado de DeKalb avisando que Lauren estava no hospital, e quando chegou lá, foi informada da morte da filha. Ela se consternou ao saber que os acompanhantes de Lauren foram interrogados e liberados. A consternação de Sherry virou raiva ao descobrir que ninguém registrou o desaparecimento de Lauren. Na verdade, entende-se que os três ficaram no lago naquele domingo após o corpo de Lauren ser encontrado e seguiram festejando. Chris Stout até postou no Instagram mais tarde naquele dia, após a morte de Lauren, com um comentário bizarro: "Melhor fim de semana de todos." Sherry afirmaria que Hannah, que era amiga de longa data de Lawrence, assim como de Erin e Christopher, nunca pareceu lamentar, sofrer ou sequer derramar uma lágrima pela filha dela. Nenhum deles compareceu ao funeral de Lauren, e Hannah deixou a cidade mal um mês após a morte de Lauren. Decepcionada com a polícia de DeKalb, a família de Lauren contratou a investigadora particular Sheila Wazaki para conduzir uma investigação própria. Wazaki encontrou algo na autópsia que nunca foi mencionado no relatório inicial. Lauren tinha hemorragia na garganta. Wazaki disse: "Acredito que algo ocorria com Lauren e ela tentava fugir ou lutar. Foi então que sua cabeça foi atingida, causando trauma por objeto contundente. E eu acredito que foi assim que ela realmente morreu. Eu acho que ela foi para trás tentando escapar, bateu a cabeça e caiu da saliência. Ela tem hematomas nas coxas. O nariz dela está quebrado e há ferimentos que não condizem com uma queda de um penhasco na água. Ela tem dedos quebrados, o que seria compatível com uma queda, mas também é compatível com alguém lutando. O que me chamou a atenção nos hematomas nas coxas foi que pareciam marcas de joelhos pressionando a pessoa no chão." Com todas essas evidências de agressão, Wazaki ficou exasperada com a inadequação da investigação de DeKalb. A lista de coisas que a polícia deixou de fazer era impressionante. Nenhum kit de coleta de vestígios de agressão foi solicitado, e o detetive responsável admitiu não ter ouvido as chamadas para o serviço de emergência. Mensagens importantes foram apagadas do telefone de Lauren e nunca foram feitas gravações das entrevistas com as testemunhas. E fica ainda pior: a cena do crime nem sequer foi isolada, e o local foi completamente pisoteado. Também não foi feita uma busca adequada, como deveria ser em uma cena de crime, nem qualquer evidência foi numerada ou ensacada, o que por si só já é uma grande violação do protocolo policial. Além disso, nenhum teste de DNA foi realizado, incluindo amostras retiradas debaixo das unhas de Lauren. Até hoje, Sherry não sabe o que aconteceu com a mochila da filha, o saco de dormir ou qualquer uma das roupas que ela levou para o fim de semana. Então, em 2016, Sherry contratou o ex-promotor federal Alex Little para abrir um processo de $10 milhões por morte indevida contra Hannah Palmer, Erin Lilly e Christopher Stout. Os três prestaram depoimento, mas decidiram ficar em silêncio, invocando a Quinta Emenda. Em 2017, uma testemunha apareceu para falar sobre a noite da morte de Lauren. Chris Brown estava com sua esposa, filha e o namorado da filha na marina quando viram um jovem nadando em direção ao cais à meia-noite. As pessoas geralmente viajavam de barco naquela parte do lago, então era muito perigoso nadar, especialmente no meio da noite. O homem subiu no cais, tossindo água, dizendo que quase se afogou procurando pelos amigos. A descrição que Chris Brown fez do homem e de suas roupas correspondia a Erin Lilly. Isso seria uma prova condenatória. No entanto, testemunhas oculares viram Lauren saindo da marina viva,
e bem às 2 da manhã. Mas é outro detalhe de uma noite agitada e que vale a pena ser examinado mais a fundo. E mesmo assim, o condado de DeKalb não demonstrou interesse em reabrir a investigação, mesmo depois que a família e os amigos de Lauren apresentaram uma petição com 10.000 assinaturas. A família e os amigos de Lauren tinham várias teorias sobre o que havia acontecido com Lauren e estavam frustrados porque as autoridades não investigavam nenhuma delas. Os policiais de DeKalb sempre sustentaram que Lauren se levantou no meio da noite, caiu do penhasco e caiu ferida na água, onde se afogou. Tudo isso parecia possível, exceto pelo fato de que o policial de DeKalb, Chris Yarchuk e Sheila Wasaki, todos realizaram experimentos com um boneco do tamanho e do peso de Lauren, que eles jogaram do penhasco repetidas vezes, sem que nenhum deles conseguisse fazer o boneco cair na água. Chris Yarchuk até tentou o experimento do meio do penhasco para ver se o boneco chegaria ao fundo do penhasco. Não chegou. Mesmo que você aceite a alegação da polícia de que Lauren caiu na água e se afogou, como mencionado anteriormente, o corpo dela acabou na enseada, apesar da correnteza do lago se afastar dessa enseada. Outra teoria sugere que Lauren pode ter morrido depois por causa do ferimento na cabeça ao pular do penhasco mais cedo. Será que os companheiros dela entraram em pânico e a colocaram na água para evitar levar a culpa, causando assim a marca triangular no peito de Lauren? Ou será que um dos homens agrediu Lauren e a matou para encobrir o que fez? Ambos tinham antecedentes criminais e Erin Lilly tinha passagem por violência doméstica. Em março de 2017, um juiz decidiu que não havia provas suficientes para que o processo de Sherry contra Hannah prosseguisse, mas os processos contra Erin e Christopher ainda estão em andamento. Erin e Hannah se casaram e vivem no sul da Flórida. Christopher Stout está preso por violar a condicional e enfrenta 2 acusações de dirigir sob influência de álcool. O xerife do condado de DeKalb, Patrick Ray, e o promotor Bryant Dunaway se recusaram a reabrir o caso. Mas Sheila Wasaki se esforça para manter o caso de Lauren em evidência pública com seu podcast Without Warning. Sherry continua lutando por justiça para sua filha. Como ela mesma diz, eu sou a voz dela. Como mãe dela, eu tenho que ser a voz dela e tenho que buscar a verdade. Porque eu devo isso a ela, não é? Eu sou tudo o que ela tinha e ela não esperaria nada menos de mim. Esse é o misterioso caso de Lauren Agee, a jovem de 21 anos que morreu de forma misteriosa no Wakefest em 2015, e seus companheiros que continuamente se recusaram a responder perguntas sobre aquela noite. Erin Lilly, Christopher Stout e Hannah Palmer são responsáveis pela morte dela? Ou pelo menos sabem o que aconteceu com ela? O que as autoridades de DeKalb teriam descoberto se tivessem investigado sua morte com a devida meticulosidade?